Relógio Cuco. Aos 6 anos, as horas aprendi a ler. Naquele belo relógio Cuco, que é de meu pai desde bem antes de eu nascer. Lembro que sempre gostei muito de ver aquela pequena portinha se abrir. De dentro dela, o passarinho sair e cucu, cucu ouvir. Era tudo tão perfeito. Ponteiros a girar, o pêndulo a balançar, o tempo precisamente marcado. Sem falar em seu entalhe, todo caprichado. Mas há pouco tempo, com meu pai, aquele relógio abri. E foi só aí que descobri que havia muito mais ali. Engrenagens dos mais diversos tamanhos a girar. Parafusos que eu mal podia enxergar. Molas, arames, mancais, correntes e folhas a tocar. Tudo perfeitamente encaixado em seu devido lugar, desempenhando um papel crucial para tudo funcionar. Se uma única peça se soltasse, se um eixo afrouxasse ou se o óleo secasse, se a mais minúscula engrenagem desencaixasse, o lindo cuco pararia e seria o fim daquela admirável sincronia. Quem me dera se o mundo fosse um relógio cuco gigante e cada pessoa nele fosse uma peça integrante. Assim não haveriam solitários ou deslocados, pois todos estariam conectados. Sem propósito ou sem paixão, ninguém iria viver. E todos fariam parte de algo maior do que o seu próprio ser. Eu escrevi esse poema no dia 10/7 de 2025. Naquele dia, meus pais e eu tínhamos ido na casa de um amigo da família e ele nos presenteou com um relógio cuco que era da mãe dele. Ele avisou que o relógio não era usado há muito tempo e que podia estar com algum defeito. Então meu pai e eu abrimos o relógio. Quando a gente abriu, eu fiquei fascinada. Eu vi aquelas engrenagens tão pequenas, os eixos que meu pai me ensinou que se chamavam mancais, parafusos e molas minúsculos, e que se eu mexesse 1 milímetro para o lado, tudo aquilo podia parar de funcionar. Eu vi que os contrapesos naquelas correntinhas puxavam uma engrenagem que estava conectada a todo o outro sistema, que puxava um arame que abria a porta, que fazia o passarinho sair e bater as asinhas, que o barulho de cucu, cucu, na verdade eram 2 foles que um fazia um som e o outro fazia o outro, e que saía pela lateral do relógio. Meu pai começou a me explicar como que funcionavam as coisas, né? Então, quando ele começou a falar tudo aquilo, eu fiquei fascinada, porque quando eu era criança, a gente já tinha um outro relógio cuco que ficava na parede da sala de casa. E foi naquele relógio que eu aprendi a ler as horas em relógio de ponteiro, que, simultaneamente, eu aprendi a ler algarismo romano. E eu sempre gostei muito daquele relógio, eu achava ele muito bonito, né, porque relógios cuco são muito bonitos. Eu gostava do formato dos ponteiros, gostava do barulhinho que fazia quando eu tocava as horas. Eu ficava esperando. Quando dava, por exemplo, meio-dia, que ele badalava várias vezes, eu ficava esperando. Eu sei que agora são 11h57. Então eu ficava lá, eu corria pra sala e ficava de pé, esperando o relógio começar a tocar, porque eu gostava de ouvir. Então, e eu sempre admirei a sincronia, porque tudo funcionava certinho. O contrapeso abaixava, começava a abrir a porta e o passarinho saía e depois voltava e parava na hora certa. Mas eu nunca parei para pensar em todo o sistema complexo que existia por trás daquilo. E quando a gente abriu o relógio naquele dia, apesar de não ser o mesmo relógio, era um relógio cuco, então o funcionamento é o mesmo. E os dois eram antigos, então não tinha pilha, era a corda, né? E quando a gente tava mexendo naquele relógio, a gente deu uma lubrificada, não sei o quê. O meu pai até me explicou que para você lubrificar um relógio tem que ser óleo de relógio mesmo, porque se for um óleo um pouco mais espesso, o relógio não funciona, porque o óleo tem que ser bem, como que eu posso dizer, bem ralo. Ele não pode ser um óleo muito espesso. Então eu entendi como aquele sistema era complexo e delicado, todo conectado, encaixado ali. E naquele momento eu pensei, o mundo seria tão mais fácil, tão mais simples, se fosse tudo como um relógio cuco e todo mundo fosse uma peça, sabendo o que tem que fazer, aonde tem que estar, conectado com todo mundo. Todos seriam importantes, todos teriam uma função. Eu pensei isso do nada e eu fiquei, eu preciso escrever um poema sobre isso. No dia eu não consegui escrever, então no dia seguinte
eu peguei uma folha e comecei a rascunhar. Eu não sabia muito bem como começar, então eu comecei contando uma história. Falei que quando eu tinha 6 anos aprendi a ler as horas num relógio Cuco. No poema eu retratei como se fosse o mesmo relógio, mas o que a gente abriu e o que eu aprendi a ler as horas. Mas é porque ia ficar muito complicado se eu explicasse que a gente ganhou outro. Mas como os dois eram relógios Cuco, então eu gostei bastante desse poema aqui, porque eu achei um tema bem diferente, né? Acho que eu nunca vi um poema sobre um relógio Cuco. É uma coisa que sempre fez parte da minha vida, porque o relógio no qual eu aprendi a ler as horas, né? Nós o temos até hoje. E ele é do meu pai desde sempre. Então, eu trouxe uma reflexão no final. Então, é essa a história do poema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nós nos vemos no próximo. Tchau, pessoal!